Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único, hoje estudando sobre o sono e os sonhos. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. O que acontece durante o sono? O momento em que nós estamos descansando o nosso corpo físico, o nosso espírito se desdobra, o nosso espírito fica dormindo, o nosso espírito vivencia experiências. O que significam os sonhos? Será que são imaginações da nossa mente ou vivências reais do nosso espírito? Se você tem dúvidas sobre essa temática, está convidado a assistir conosco a nossa aula de hoje. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui no nosso ESD Tomo Único, hoje estudando sobre o sono e os sonhos. Tema que as pessoas têm sempre muitas dúvidas. Então eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai esclarecer muitas das dúvidas que você tem e vai realmente explicar para nós qual a visão da doutrina espírita sobre esse momento. Nós que passamos 1/3 das nossas vidas dormindo, o que acontece com o nosso espírito? Será que o nosso espírito está adormecido, assim como o nosso corpo, ou ele está em atividade? Então nós vamos hoje estabelecer a diferença entre sono e sonho e vamos justificar, trazer para você a importância do sono do ponto de vista espírita. Então vamos lá. Que diferença existe entre o sono e o sonho? Qual a importância do sono para a nossa existência? Qual a importância do sono do ponto de vista espírita? Então são 3 perguntas fundamentais que nós vamos conversar e refletir no dia de hoje. Será que sono e sonho são a mesma coisa? E por que nós precisamos dormir? Por que o sono é importante para a nossa existência física e para o nosso espírito também? É isso que nós vamos ver, porque há uma importância para o nosso espírito, sim, com certeza absoluta. E nós vamos compreender como isso se dá. Então vejam bem, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Chama-se emancipação da alma, o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando-lhe afastar-se momentaneamente do corpo físico. No estado de emancipação da alma, o espírito se desloca do corpo físico. Os laços que o unem à matéria ficam mais tênues, mais flexíveis, e o corpo perispiritual age com maior liberdade. Queridos amigos, o nosso espírito jamais está inativo. Quando o nosso corpo físico está ali adormecido pelo sono, refazendo, repondo as suas energias físicas, o nosso espírito não tem a necessidade de ali ficar também. O espírito precisa repor as suas energias espirituais, sim. Só que ele, diferentemente do corpo físico, ele não repõe essas energias estando ali deitado. Ele repõe as suas energias elevando-se para o espaço e entrando em relação direta com os outros espíritos, principalmente espíritos enobrecidos, os amigos espirituais, nossos benfeitores espirituais, aspirando aquela atmosfera fluídica mais elevada e depurada das esferas superiores ou das esferas espirituais. Então, naquele momento, quando nós estamos ali desprendidos do nosso corpo,
no processo de emancipação da alma, desprendimento, nós, ao entrarmos em contato momentaneamente com a espiritualidade, por quê? Porque nós estamos encarnados, então precisaremos voltar, mas nós vamos absorver aquelas energias, aqueles fluidos salutares, e aquilo representa para o nosso espírito a renovação energética que todos nós necessitamos. Então, durante o sono, repõe-se as energias físicas do nosso organismo quando ele está ali dormindo, e repõe-se as energias espirituais do nosso espírito quando ele está ativo ali ao lado da espiritualidade amiga. Por isso a importância da emancipação da alma, por isso a importância de nós realmente trabalharmos a nossa mente, o nosso dia a dia, para que o processo de emancipação ocorra. Tem pessoas que ficam tão presas aos seus problemas, à sua vida material, que o espírito emancipa, mas não consegue elevar-se no espaço, fica ali preso pelo quarto, ou muitas vezes em estado de sonolência. E aí ele não consegue aurir essas novas energias do plano espiritual. E ele acorda cansado, acorda realmente sentindo que não repôs as energias, sente-se como se tivesse mais cansado do que quando foi dormir. Por quê? Porque não conseguiu emancipar-se e aproveitar todos os benefícios que esse momento oportuniza ao espírito. Então, continuando. O sono, queridos amigos, é um estado em que cessam as atividades físicas e motoras, motoras e sensoriais. Dormimos 1/3 de nossas vidas e o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, concede-nos possibilidades de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Já o sonho é a lembrança dos fatos, dos acontecimentos ocorridos durante o sono. Os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas. Então, o sono em si é esse estado que, como ele coloca aqui, é esse estado em que há a cessação das atividades físicas, motoras e sensoriais do nosso organismo. Essa é a característica que nós damos, a denominação que nós damos para o ato de dormir. Mas o sonho não é apenas isso. O sonho é o que ele diz aqui. Pode representar a lembrança de fatos ocorridos no passado desta encarnação ou de vidas pretéritas. Pode representar lembranças de acontecimentos ocorridos durante o sono, já que nós estamos em desdobramento e o nosso espírito está vivenciando experiências, nós podemos recordar dessas experiências. Também são os sonhos. E os sonhos, como nós vamos ver, também podem representar ainda pressentimentos de eventos futuros. Nós vamos detalhar os vários tipos de sonhos, tá? Então fiquem tranquilos que vamos chegar nesse estágio. Então vejam bem, a ciência oficial, analisando tão somente os aspectos fisiológicos das atividades oníricas, ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o sono e os sonhos. Sem considerar a emancipação da alma e sem conhecer as propriedades e funções do perispírito, fica realmente difícil explicar a variedade das manifestações que ocorrem durante o repouso do corpo físico. Ora, se nós estávamos agora há pouco dizendo que durante o processo de emancipação da alma, o espírito que sobrevive ao corpo físico se emancipa e vai viver uma vida parcial de espírito, eu preciso, condição sine qua non, condição primordial, básica, entender que o espírito existe, que ele sobrevive, que ele não está preso ali ao corpo físico. Se a ciência oficial ainda não entende, não aceita no tocante à imortalidade da alma e à sobrevivência do espírito, óbvio que ela tem dificuldade de analisar o que acontece durante o sono. Por quê? Porque ela, é o que ele está dizendo, sem considerar a emancipação da alma, e para eu considerar que a alma emancipa, eu tenho que considerar que a alma existe. E sem conhecer as propriedades e funções do perispírito, eu não consigo explicar. Então é por isso que a ciência tem dificuldade de explicar o que para a doutrina espírita é algo mais simples, tá? Porque as premissas
necessárias são aceitas pela doutrina e não pela ciência humana. Então vejam bem, porque nem sempre sonhamos. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 402. Nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormíeis. É que não tendes a alma em pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou ao seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Vejam bem, por que nós nem sempre sonhamos? O fato de nós não sonharmos não significa dizer que nosso espírito não tenha vivenciado aquelas experiências. Não, gente, mas acontece que muitas vezes não, nesse momento, as experiências estão sendo vivenciadas pelo nosso espírito em desdobramento e não pelo nosso corpo. Então, estão sendo percebidas e vivenciadas pela nossa mente, pelo nosso espírito. E aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente sonha, é aquilo que o nosso corpo físico capta. Ora, como quem está vivenciando as coisas é o nosso espírito, o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso cérebro físico tem dificuldades de reter uma informação que não foi vivenciada por ele diretamente. Ora, eu estou aqui, Evelyn, conversando com vocês, ministrando essa aula, eu estou consciente, é o meu corpo físico, o meu cérebro que está atuando. Então, eu lembro disso perfeitamente. E muitas vezes a gente esquece até o que a gente faz no decorrer do dia. Na hora do sono, gente, o meu corpo está aqui, o meu corpo físico, o meu cérebro está descansando. Quem está vivenciando é o espírito. Então, é óbvio que o nosso corpo físico vai ter dificuldades para reter essa informação, porque as vivências não foram dele, corpo físico, mas foram do corpo perispiritual. Então, o fato de eu não sonhar ou não lembrar se eu sonhei ou não significa que eu não tenha vivenciado experiências. Mas a alma, como ele diz aqui, não tendes a alma em pleno desenvolvimento das suas faculdades. Então fica só a lembrança daquela perturbação, alguma coisa, na hora que eu volto, meu cérebro capta, tá? Mas não foi só aquilo que eu vivenciei. Além disso, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Os acontecimentos vividos ou lembrados durante o sono não foram registrados no cérebro físico, mas no cérebro do perispírito. Há quem tenha maior predisposição cerebral para lembrar. Então, era o que eu havia falado. Tá? Não significa que não viveu, apenas alguns não lembram, não captam, o cérebro não capta. Tem pessoas que têm um organismo físico mais apto, tem uma predisposição cerebral maior para lembrar das suas vivências do que outras, tá? Médiuns ostensivos têm uma facilidade maior para lembrar das suas vivências do que quem não tem ostensividade. Mas não é que quem não tenha não lembre. Lembra, apenas os ostensivos têm mais probabilidade, predisposição orgânica para isso. O sono liberta, então, parcialmente a alma do corpo. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais liberdade de ação delimitada pelo grau de exteriorização. Podemos entrar em contato com outros espíritos encarnados e desencarnados. Então, aí ele já está colocando, nós ainda vamos definir os tipos de sonhos, tá? Mas, durante esse processo, nós estamos libertos parcialmente, podemos acessar as nossas vidas passadas, sim. A espiritualidade muitas vezes nos permite acessar através do sonho vivências importantes, eventos importantes das nossas vidas passadas para que possam nos ajudar melhor a compreender a nossa vida atual. Então, às vezes, Evelyn, eu quero saber o que eu fiz em vidas passadas, quero fazer terapia de vidas passadas. É uma das formas de acessar o passado, mas as lembranças, os nossos sonhos também refletem essas informações. Podem ser previsões de futuro
E, nesse processo, nós entramos em contato não apenas com os espíritos desencarnados, mas com outros espíritos encarnados, também em desdobramento pelo sono, como nós. Muitas vezes nós temos amigos que nós não conhecemos na atual existência, porque, por exemplo, residem em outros países e nós não conhecemos, mas quando estamos desdobrados pelo sono, somos amigos, porque nos encontramos, fazemos várias atividades e somos amigos espirituais, e estão ambos encarnados. Isso acontece todos os dias conosco, isso é muito comum. Enquanto dormem, algumas pessoas procuram espíritos que lhes são superiores para estudar, trabalharem, receberem orientações, pedirem conselhos. Outros procuram os espíritos inferiores com os quais irão a lugares com que se afinam. Onde está, queridos amigos, o teu coração, aí é o teu tesouro. O teu coração está em pensamentos elevados? Então é isso que tu vais procurar em estado de desdobramento. Teu espírito, teu coração ainda está preso a vícios, arraigados a determinadas imperfeições morais? Pois é isso que tu vais procurar em desdobramento. Então, sintonia em tudo, sintonia na matéria, sintonia em estado de vigília e sintonia em estado de desdobramento igualmente. Por isso, nós precisamos nos atentar muito para a hora de dormir, muito, porque todos nós ainda somos imperfeitos, certo? Certo. Então significa que durante o sono lá vamos nós fazer besteira, já que ainda temos os nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos apegos. Por isso que ao dormir nós precisamos elevar o nosso pensamento, orar, meditar e pedir expressamente, claramente ao nosso amigo espiritual para nos ajudar durante o estado de desdobramento, para que nós não sigamos para influências ou sintonias perniciosas, mas que nós possamos estar auxiliados pelo nosso guia, pelo nosso amigo espiritual, pelos nossos familiares, que eles nos auxiliem nesse momento de desdobramento, tá? Para que eles, é como se eles estivessem nos conduzindo para um bom caminho, evitando que eu vá fazer besteira. Às vezes nós não fazemos besteira na matéria, em vigília, pelas convenções da sociedade, mas a nossa mente está perturbada com aquilo. Nós não fazemos porque, eu não posso fazer, isso é errado, mas eu quero. Então, o desdobramento eu faço. Percebem como é que as coisas acontecem? Então, para fazer, eu sempre coloco aqui que nós precisamos fazer uma agenda noturna. Agenda noturna é, assim como eu faço uma agenda dos meus compromissos durante o dia, em vigília, eu vou fazer uma agenda daquilo que eu quero fazer em estado de desdobramento. E é anotar e repetir aquilo toda noite, ou anotar mentalmente, ou anotar no celular, anotar no papel, mas anotar e repetir. Então, por exemplo, olha, eu quero estudar, eu quero participar de palestras sobre determinados assuntos que eu gostaria, que eu acho que são importantes. Eu quero trabalhar no bem, eu quero estar ao lado do meu amigo espiritual, eu quero estar ao lado dos meus familiares queridos. Eu não quero fazer besteira, eu quero fazer coisas boas. Coloque uma agenda para que o seu guia espiritual saiba o que você quer fazer e possa lhe conduzir para o bem. Então, essa agenda noturna, ela é fundamental, tá? Por exemplo, eu sempre dou a dica da minha agenda noturna. Então, a minha agenda noturna, às vezes eu mudo, tá? Mas eu posso dizer que durante muito tempo eu fiquei com uma agenda básica, sempre. Que a primeira coisa eu dizia que eu queria trabalhar. No que fosse. Algumas pessoas podem dizer, eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Eu não estabelecia. Eu dizia, eu quero trabalhar, ser útil no que eu puder, eu quero ajudar. 2, eu dizia, eu gostaria de assistir cursos, palestras, alguma coisa que me ajudasse a trabalhar um determinado aspecto da minha vida. Nós não temos as nossas imperfeições, então vamos supor que eu precisasse trabalhar o meu orgulho. Então eu dizia, eu quero assistir cursos, palestras, o que tiver no plano espiritual para me ajudar a trabalhar o orgulho, que é uma dificuldade minha. Se houver tempo, porque eu não sei quanto tempo a gente gasta na espiritualidade para fazer tudo isso, eu dizia, olha, eu gostaria, por exemplo, de socializar com os meus familiares, rever os meus familiares queridos, ter oportunidade de estar ao lado deles, se for possível, gostaria de estar ao lado também da espiritualidade superior, ouvindo orientações, recomendações. E pedia, por fim, que eles pudessem me ajudar, se possível, fazer eventos, cursos, que eu pudesse lembrar daquilo que fosse possível lembrar, quanto mais, melhor, para que eu pudesse adquirir um maior quantitativo de conhecimento e de lembranças. Então eu estabeleci essa agenda básica, entendeu? Mas eu sempre, toda noite, eu falo, olha, pronta para trabalhar
cursos e tal. Por quê? Preciso repetir, para que eu possa predispor o meu perispírito a isso. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, e que formam esse conjunto, esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 252. Então vejam, como eu disse, nós podemos ter acesso a visões do passado. E às vezes essas visões são boas ou negativas. Quando nós estamos sintonizados com a espiritualidade superior, a espiritualidade superior nos permite acessar informações que vão ser úteis ao nosso aprendizado na atual existência. Mas quando nós estamos em sintonia com a espiritualidade inferior, eles nos fazem acessar as cenas dolorosas, as cenas traumáticas, as cenas que nos trazem desconforto e mal-estar, porque eles querem que nós fiquemos bem ou ruins. Eles querem que nós acordemos mal, eles querem nos desequilibrar, eles querem que a gente fique com muitas vezes medo de dormir. Então muitas vezes são os sonhos, os pesadelos que a gente tem. Então nós precisamos estar atentos, que tipo de lembranças eu estou tendo durante o sono. Como é que eu estou acordando? Evelyn, eu não lembro de nada. Como é que eu vou saber se eu estava fazendo coisas boas ou coisas ruins? Pelo estado que você acorda. Você acorda bem, animado, como se tivesse com a sensação de que dormiu bem, refez as suas energias? Isso é um indicativo muito bom. Estava provavelmente fazendo coisas salutares, mas se você acordou cansado, irritado, se sentindo mal, dolorido, cuidado, fique atento, porque isso é um indicativo de que você estava em más companhias, tá? Então, tudo isso são indicativos daquilo que nós estávamos fazendo durante o desdobramento. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, propõe a seguinte classificação dos sonhos: sonhos comuns, reflexivos e espíritas. Os sonhos comuns são repercussões das nossas disposições físicas ou psicológicas. Os reflexivos, exteriorização de impressões e imagens arquivadas na mente do espírito. E os sonhos espíritas, atividade real e efetiva do espírito durante o sono. São 3 tipos de sonhos diferentes, tá? E é importante nós entendermos essa classificação para que nós possamos avaliar os tipos de sonhos que nós temos. Nós vamos agora explicar cada um deles para você entender bem o que são os sonhos comuns, os reflexivos e os espíritas. Tá bom? Então vamos lá primeiro para os sonhos comuns. Vejam bem, são aqueles que refletem as nossas vivências do dia a dia, envolvimento e dominação de imagens e pensamentos que perturbam o nosso mundo psíquico. Nós não lembramos muitas vezes durante o sono das situações, dos nossos problemas, dos nossos desafios diários. Esses são os sonhos comuns. Por que que nós lembramos e sonhamos com as nossas preocupações e com as nossas vivências? Porque o nosso organismo faz um processo de catarse. Aquilo que nos impressionou mais no decorrer do dia, as nossas preocupações, nossas ansiedades, aquilo que causa, tudo isso causa para o nosso organismo um peso que não é bom, certo? Então, durante o sono, ao lembrar, ao vivenciar essas experiências, é como se eu estivesse liberando o meu organismo daquele peso, daquelas lembranças, daquelas imagens que ficaram gravadas, num processo de catarse, realmente de liberação do peso que aquilo ali representa para o meu organismo, deixando cada um de nós mais leves, mais serenos, mais equilibrados, tá? Então, os sonhos comuns são os mais normais e usuais da criatura, perfeito? E é isso que eles representam. Então, o espírito, desligando-se parcialmente do corpo, vê-se envolvido pela onda de imagens e pensamentos da sua própria mente, das que lhe são afins e do mundo exterior, uma vez que vivemos e nos movimentamos num turbilhão de energias e ondas, vibrando sem cessar. Nos sonhos comuns quase não há exteriorização perispiritual. Nos sonhos comuns quase não há emancipação da alma, desdobramento espiritual. Há
mas é pouca, bem pouca. O nosso perispírito ainda fica muito próximo ao nosso corpo físico ali, muito conectado, tá? Então a emancipação da alma é menor. Então ele atua essencialmente na nossa consciência, na nossa vida presente, tá? Na nossa consciência ali atual das nossas vivências diárias. São muito frequentes, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É também um reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília, as nossas vivências ocorridas durante o dia, quando acordados. Nos sonhos comuns, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e imagens que povoam a sua memória. Traz impressões confusas, tem estranhas visões e inexplicáveis sonhos. Tá? Então, são aquelas impressões, as imagens arquivadas na nossa mente, no nosso cérebro, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivenciamos. Então, são os sonhos mais comuns mesmo. Por quê? Porque esse processo de catarse precisa acontecer conosco diariamente, tá? Vamos agora para os sonhos reflexivos. Os sonhos reflexivos, eles podem ser, em resumo, lembranças de vidas passadas e previsões de futuro. Então, nos sonhos reflexivos, há uma maior exteriorização do corpo espiritual, do perispírito, do que nos sonhos comuns. A alma, abandonando o corpo, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, no inconsciente e no superconsciente e são plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, estratificando-se em camadas superpostas. Vejam bem, então, os chamados sonhos reflexivos. Tudo aquilo que nós vivenciamos nas nossas experiências reencarnatórias mais recentes ou mais distantes, tudo está arquivado na minha memória perispiritual. Isso não se perde. Isso está arquivado na minha memória perispiritual. E, durante o processo de sono, como o nosso organismo, nosso perispírito se emancipa, e quando essa exteriorização, quando essa emancipação é maior, eu fico menos vinculado ao meu corpo físico, eu sinto menos a interferência do meu corpo físico no meu corpo perispiritual. E isso faz com que a minha alma, o meu perispírito esteja mais liberto. E ele acessa mais facilmente as nossas memórias perispirituais, os nossos arquétipos da memória perispiritual, eu consigo acessar durante o período de emancipação da alma. E eu acesso as imagens e os fatos arquivados tanto no subconsciente, no inconsciente e no superconsciente. Vocês estão vendo aqui na figurinha à esquerda, explicando exatamente que tipo de informações nós vamos acessar em cada uma dessas fases, dessas etapas da nossa memória perispiritual. Então, nós podemos registrar e acessar mesmo informações que ocorreram, fatos que ocorreram há séculos, sim, sem problema nenhum. Tudo está em mim, nada se perde. E conforme a necessidade, conforme a utilidade, essas informações elas são autorizadas pela espiritualidade superior para serem acessadas, tá? E eu acesso, mesmo que seja algo que esteja muito distante, eu acesso, tá? Claro que nem sempre nós muitas vezes conseguimos lembrar com perfeição. Muitas vezes os sonhos reflexivos, eles são truncados. Por quê? Porque há a mistura de fatos do passado com fatos presentes, fatos mais recentes. Há muitas vezes, como a gente não lembra toda
toda a vivência, com início, meio e fim, nós lembramos só alguns pedaços, fica às vezes algo um pouco truncado, difícil de nós compreendermos. Mas a partir do momento que nós vamos prestando atenção, entendendo o que nós estamos estudando aqui, nós já vamos tendo mais facilidades para entender os nossos sonhos, tá? Normalmente os sonhos reflexivos, às vezes eles são em preto e branco, eles não são tão coloridos, tão nítidos, porque são mensagens que estão arquivadas, imagens que estão arquivadas, não são vivências reais, atuais, tá? E como eu falei, isso pode ser acessado, permitido esse acesso pela espiritualidade superior, mas se a minha sintonia é com os espíritos ainda imperfeitos, eles fazem eu acessar lembranças também, mas lembranças ruins, que vão me prejudicar. A modificação vibratória, determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito no sono, falo entrar em relação com os acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonho. Mentores espirituais poderão revivenciar acontecimentos de outras vidas, cujas lembranças nos tragam esclarecimentos, lições ou advertências, mas poderão os espíritos inferiores motivarem também estas recordações com a finalidade de nos perseguirem, amedrontarem, desanimarem ou humilharem, desviando-nos dos objetivos benéficos da atual existência. Então, atentos sempre à nossa sintonia vibratória. Geralmente, os sonhos reflexivos são imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. Ao despertarmos, guardaremos imprecisa recordação de tudo, especialmente da ausência de conexão nos acontecimentos que, em forma de incompreensível sonho, estiveram em nossa vida mental durante o sono. Então, muitas vezes as pessoas, quando o sonho não conseguem identificar, são coisas imprecisas, meio desconexas, nem dão importância aqui, dizem, eu sonhei loucuras. A gente não deve agir assim. Mesmo que sejam coisas imprecisas, observe o que você lembra. Daquilo que você lembra, o que você estava fazendo, como você estava se sentindo, quais eram as pessoas que estavam próximas de você, qual era a vivência que você estava naquele momento ali experienciando. Tá? São informações importantes para que nós possamos pouco a pouco entender as nossas fraquezas, as nossas lutas, os nossos desafios na vida atual. Sabendo que os sonhos não são imaginações sem propósito da nossa existência, da nossa mente, faz toda a diferença, porque agora nós vamos olhar os nossos sonhos de uma forma diferente. Sonhos espíritas, então já vimos os comuns, já vimos os reflexivos, vamos ver os espíritas. Vale refletir também, vale ressaltar que nos sonhos reflexivos eu não acesso só o passado, eu posso ter acesso ao futuro, que são os sonhos de pressentimentos, onde nós vamos sonhar com algo que pode acontecer no futuro e que às vezes acontece. Uma observação aqui, tá? Sonhos de pressentimento não significam que sempre vão acontecer. Quando nós estamos estudando a percepção do futuro, o pressentimento do futuro, no tocante à doutrina espírita, a doutrina espírita nos mostra que as visões, os pressentimentos do futuro, eles podem ser apenas um alerta, no sentido da espiritualidade dizer, olha, se você não mudar de conduta, isso pode acontecer. No sentido deles estarem nos dando aquele alerta, nos ajudando para que nós possamos adotar medidas acautelatórias para evitar alguma coisa que não seja bom para nós. Então pode ser só um aviso, mas não vai acontecer, é um alerta exatamente para não acontecer. Pode ser que seja uma prova para a pessoa que acessa essa informação, sendo uma prova no sentido de ver como aquela pessoa vai agir a partir do momento que ela acessa aquela informação, que pode acontecer ou não, mas como vai agir a pessoa se acontecer ou se não acontecer, ela vai perder a fé, ela vai se desequilibrar, ela vai deixar de fazer o bem, ela vai deixar de viver, enfim, como ela vai agir diante daquela informação. Pode ser uma prova para a pessoa e não significa que vai acontecer. Pode ser uma prova dela ver, querer que aconteça e não acontece, e vamos ver como ela vai agir. Pode ser uma prova dela não querer que aconteça e acontece, vamos ver como ela vai agir.
Então isso pode acontecer e pode ser de fato algo que realmente vai acontecer, nada que ela faça vai mudar, e aí é exatamente para que ela possa, com os conhecimentos da doutrina, de fato aceitar aquele fato, ajudar alguma pessoa no sentido de aceitar determinadas coisas, no sentido de se aprimorar, de se resignar e de crescer com aquela informação, tá? Então ali muitas vezes não é uma prova, é que algo vai acontecer, ela teve acesso e ela pode utilizar aquela informação para amenizar algumas dores. Por exemplo, se ela percebe, tem alguma informação de que alguém provavelmente pode desencarnar, ela não vai dizer, olha, fulano vai desencarnar, pelo amor de Deus, não, mas ela vai talvez ter a oportunidade de falar, de levar o esclarecimento acerca da imortalidade da alma, dizer que a vida continua, ou seja, ir preparando as pessoas para uma eventual perda, para um eventual falecimento, mas ela não vai dizer o que ela viu. Tá? Então, são aprendizados que nos são proporcionados também durante os sonhos reflexivos. E os sonhos espirituais, a maior exteriorização do perispírito. Leon Denis chama estes sonhos de etéreos ou profundos, pois suas características são mais acentuadas no tocante à emancipação da alma. Nos sonhos espíritas, a alma desprendida do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com os inimigos desta e de outras existências. Vejam bem, queridos amigos, aqui que nós estamos falando de vivências reais e efetivas do nosso espírito. É nesse caso que há os encontros com os nossos familiares, é nesse momento onde nós podemos exercer a nossa agenda noturna, onde eu posso trabalhar, onde eu posso estudar, onde eu posso ir buscar os meus inimigos, onde eu posso ir buscar os meus amigos, onde eu posso ver os meus familiares queridos. Há mais ampla exteriorização do perispírito. É por isso que ele diz aqui, por isso que Leon Denis chama de sonhos etéreos ou profundos, por suas características de mais acentuada emancipação da alma. Quanto mais emancipada está a alma em relação ao corpo físico, mais liberdade ela tem. E se mais liberdade ela tem, mais vivências ela pode ter durante esse processo, tá? Então, aí é a questão da sintonia, para nós vermos e sabermos o que nós iremos fazer. Então, nos sonhos espíritas, temos sempre que considerar a lei de afinidade. Fazer coisas boas ou ruins conforme a minha afinidade. E aí, os sonhos espíritas, para que nós possamos lembrar deles, como é que eu vou saber diferenciar os sonhos espíritas dos outros? Os sonhos espíritas, como são vivências reais, eles são mais nítidos, coloridos, e normalmente os sonhos espíritas, eles são sequenciados, eles têm início, meio e fim, não são os pedaços que se unem. Por quê? Porque é uma vivência completa, tá? Então, normalmente, eles são mais coloridos e mais nítidos. Divaldo Franco chama os sonhos espíritas de sonhos que eles são technicolor, que eles são coloridos, tá? E fica mais fácil de nós identificarmos essas vivências. Então, nossa condição espiritual, nosso grau evolutivo, irá determinar a qualidade dos nossos sonhos, as companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa. O abnegado do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima para assisti-los fraternalmente. Ou seja, quem está acostumado e busca fazer o bem, vai procurar ajudar a fazer a caridade também em desdobramento. Infelizmente, porém, a maioria se vale do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Nós, muitas vezes, não fazemos em vigília mas fazemos em desdobramento. Nos controlamos tanto aqui para não fazer em vigília, e quando desdobramos lá, vamos fazer besteira. Nosso espírito se vê livre, em tese achamos que ninguém está olhando para nós e sabendo o que estamos fazendo, e lá nos soltamos para fazer besteira. Então, a importância da oração, da meditação, da agenda noturna. Ao despertarmos, conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico, em virtude da sua impotência vibratória.
Fica em nós apenas uma espécie vaga de pressentimento dos acontecimentos, situações e encontros vividos durante o sono. Vivências que nós podemos ter durante o sono. Conselhos, trabalhos materiais ou espirituais. Tem pessoas que vão trabalhar no seu trabalho material, são apegados à matéria, ao que fazem aqui, que vão trabalhar dentro das suas vivências materiais. Atendimentos diversos, estudos, reuniões, podem ficar entorpecidos ainda, presos ali em estado de entorpecimento, não aproveitando o período de emancipação. Podem ainda ir buscar os seus inimigos, as suas paixões inferiores. É como nós dissemos, tudo é sintonia. Importância do sono, já falamos, mas vamos reforçar. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre nós. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para as das forças morais. Podemos entrar em contato com outros espíritos encarnados, inclusive com pessoas que desconhecemos no estado de vigília. Vejam então, queridos amigos, graças ao sono nós podemos estar em relação com o mundo dos espíritos. Então os espíritos superiores assentem sem grande repugnância encarnar, porque eles sabem que eles não vão ficar 24 horas presos à matéria e ao mundo, por exemplo, de imperfeições que é a Terra. Eles sabem que durante o desdobramento eles vão estar juntos, eles vão ter a oportunidade de estarem ali junto aos seus amigos espirituais mais elevados, renovando as suas energias, renovando as suas forças. É o que ele diz aqui, é o recreio depois do trabalho. Enquanto nós estamos em vigília, estamos aqui, trabalhando, batalhando. Os espíritos superiores, então, nem se fale. E quando eles entram em desdobramento, eles vão ter esse recreio, eles vão estar ali junto com aqueles amigos espirituais, aqueles outros espíritos mais elevados, renovando as suas energias. Então, por isso que nós dissemos que há reparação das forças orgânicas com o sono do corpo físico e há reparação das forças morais e espirituais com a emancipação da alma, tá? Experiências significativas durante o sono, tá? Vamos trazer alguns exemplos aí para vocês. Então, esclarecimentos gerais a espíritos encarnados. No livro Missionários da Luz, no capítulo intitulado No Plano dos Sonhos, André Luiz nos fala dos esclarecimentos prestados a espíritos encarnados durante o período do sono físico natural. E há ali também um caso que nós chamamos de atendimento individualizado. Em uma outra obra, Nos Domínios da Mediunidade, o mesmo autor relata um episódio de sono provocado pelos espíritos benfeitores com o objetivo de atendimento individualizado. Queridos amigos, a espiritualidade trabalha incessantemente em nosso benefício, mas é incessantemente mesmo. E eles aproveitam o nosso período de sono para nos orientarem, para nos esclarecerem. Por quê? Porque nós vamos estar ali desdobrados, com uma consciência maior, uma consciência de espírito mais ampla, nossas potencialidades estarão mais ampliadas, então eles nos orientam para que nós possamos melhor nos conduzirmos na vida material, nos inspirando sempre, nos falando sempre coisas boas. Evelyn, eu não consigo lembrar do que ele disse, mas aquilo vem como intuição quando você está em vigília. Aquilo chega no teu coração, na tua mente, você não sabe que foi uma ideia sugerida por ele, mas foi. Então vejam, eles trabalham para nós, então eles nos esclarecem durante o sono. Nós participamos, quando nós dissemos que é possível participar de palestras, inúmeros colóquios e esclarecimentos, é verdade. E o atendimento individualizado, muitas vezes eles tratam a nós, eles nos tratam. Nós passamos por tratamentos espirituais durante o desdobramento do sono para que nós possamos viver com mais saúde na vida material. No livro chamado Um Terço da Vida, de Hermance Dufour, tá? Esse livro, Um Terço da Vida, ele fala das experiências que o nosso espírito vivencia durante o sono.
Nós não ficamos dormindo um terço da vida, pois o nome do livro é Um Terço da Vida, porque ele é todo mostrando o que acontece, o trabalho da espiritualidade na erraticidade, os atendimentos, o amparo que nós recebemos, as coisas boas e negativas que nós vamos fazer durante o sono. Então esse livro, ele é maravilhoso, porque ele é todo no tocante a essa abordagem, tá? Então vale a pena vocês adquirirem para realmente aprenderem e estudarem mais o quanto nós somos ajudados em desdobramento. Vamos então para mais experiências significativas durante o sono. Então, recordações de existência passada, que são os chamados sonhos reflexivos, como nós já vimos, traz aí Emmanuel no livro Há 12.000 anos, a referência a esse tipo de experiência através do sono. Nos mostra ali a recordação de uma existência de vidas passadas, onde ele se viu na condição do seu avô, percebeu que era a mesma pessoa, que era ele mesmo, numa outra existência anterior. Isso ele teve essa percepção, esse acesso durante o sono, no chamado sonho reflexivo, tá? E um caso de premonição. Lembram que nós dissemos que os sonhos reflexivos também podem ser previsões de futuro? Então, na obra A Morte e o Seu Mistério, interessante caso relatado a Camille Flammarion pelo conceituado pesquisador Sr. Frederico Passy, que ele também teve ali a oportunidade de acessar informações futuras, tá? Mostrando para nós que nós temos aí na literatura espírita comprovações desses tipos de sonhos, sonhos simples, sonhos reflexivos e sonhos espirituais, espíritas, que são as vivências reais do nosso perispírito em estado de desdobramento. Perfeito? Meus queridos amigos, vamos finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso estudo, que tenha sido útil, que tenha ajudado a aclarar um pouquinho mais sobre os sonhos, sobre tudo aquilo que nós vivenciamos durante esse estado, tá bom? Então, se você realmente quer aprofundar esse conhecimento, eu sugiro o livro Um Terço da Vida. Ele é maravilhoso e com certeza vai esclarecer muito ainda os acontecimentos, as dúvidas que você tem sobre o que vivencia o espírito durante o estado de desdobramento pelo sono. Perfeito? O meu muito obrigada. Nossas redes sociais sempre aí à disposição para vocês. Lembrando que para acessar os estudos, procurem sempre as playlists. É bem mais fácil acessar esse conteúdo pelas playlists, tá bom? Se você também ainda não conhece o nosso canal, nosso portal, vá lá, acesse o nosso portal, acesse a nossa loja virtual. Nós já temos 4 livros da série Conhecendo o Espiritismo, livros doutrinários que explicam para você de forma simples o conteúdo da doutrina espírita. A série é toda em perguntas e respostas para que você possa, de forma muito direta, objetiva, fácil, ir lá e buscar o questionamento que você quer e que você necessita, ok? E segue aí nosso Instagram, nosso Telegram, nosso e-mail, nosso WhatsApp também para dúvidas e outros questionamentos. Meus queridos amigos, um grande abraço, até o nosso próximo estudo, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau!